Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 12, nova versão internacional. Tema da semana: a guerra visível e a invisível. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma lição da Escola Sabatina, a lição número 5, tá certo? Que tem como título A Guerra Visível e a Invisível. Esta é a quinta lição da Escola Sabatina, tá certo? Do qual vamos fazer o resumo desta semana, certo? Desse segundo trimestre de 2016, tá certo? Pois bem, eu estou aqui com a lição da Escola Sabatina, tá certo? Que contém também os comentários da serva do Senhor Ellen White, tá certo? Na qual nós vamos fazer o resumo, né, como já foi dito, de toda a lição desta semana, tá certo? Que tem como intuito fazer com que nós possamos crescer espiritualmente. Mas antes de darmos continuidade, vamos fazer uma oração pedindo a orientação do Espírito de Deus, tá certo? Para que Ele nos guie a toda a verdade. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que está nos dando de estudarmos a tua palavra e esse guia que nos dirige a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa trabalhar em nossa mente, para que assim a gente possa compartilhar junto da tua palavra, Senhor. Fique conosco, dando a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu amado, a lição tem como título A Guerra Visível e a Invisível, né? Como já foi dito e como vocês podem ver aqui atrás de mim. Vamos ler o verso para memorizar, para começarmos. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, verso 12, tá certo? Eu vou ler rapidinho aqui a introdução do sábado, tá certo? Para que a gente realmente tenha uma visão maior da introdução da lição da Escola Sabatina. Diz aqui: cada dia fazemos importantes escolhas a respeito do estilo de vida, relacionamentos, profissões, prioridades, entretenimentos e amigos. Para compreender verdadeiramente o significado dessas escolhas, precisamos nos certificar de que entendemos a essência delas. Devemos afastar a cortina e ver o invisível, pois a Bíblia ensina que há uma realidade invisível que impacta grandemente o que vemos. Uma vez que vivemos na era científica, não deveria ser difícil crer nas realidades invisíveis. Nós que temos conhecimento dos raios-x, das ondas de rádio e da comunicação sem fio, deveríamos ter facilidade para crer no que não podemos ver. Em toda chamada de celular que fazemos ou recebemos, ou em qualquer comunicação por satélite a qual assistimos, estamos trabalhando com a pressuposição de realidades invisíveis que tornam reais essas experiências visíveis, vistas e ouvidas. É interessante, né? A lição da Escola Sabatina já começa na introdução nos levar, né, a entender que, embora não podemos ver algo, não quer dizer que esse algo não exista, tá certo? Querendo também nos levar, principalmente, à questão da guerra visível, que é o título da lição da Escola Sabatina, a guerra visível e a invisível, né? Existem coisas que nós podemos ver e há coisas que nós não podemos ver, mas isso não quer dizer que não exista. Por exemplo, eu estou aqui com o celular na mão, aqui existe, nesse celular aqui, tem televisão, né, na qual eu posso assistir, né, via ondas magnéticas, né, mandada pelo satélite. Quer dizer, aqui também tem, eu posso usar o Facebook, eu posso usar, aqui tem programas e mais programas
Tem coisas que eu não estou vendo aqui nesse celular, mas que existe, é fato científico, que existe e eu posso constatar simplesmente dando toque no celular, tá certo? Não só no celular, como na TV, como no rádio, né? Tem coisas, por exemplo, eu tenho aqui um pendrive, tá certo? Não consigo ver as informações que está contida aqui nesse pendrive, mas existem informações contidas nesse pendrive, e isso é fato, né? Coisas que nós vivemos hoje no século XXI, e com essas tecnologias nós temos conhecimento, né? Com ela, né? Relacionamento, e aí conseguimos entender que realmente, né, é fato que algo existe. Mas tem coisas, né, que em relação, em especial à lição da escola sabatina, em relação ao grande conflito, né, entre o bem e o mal, entre forças espirituais, tá certo? Do bem e forças espirituais do mal, que nós não podemos ver, mas podemos constatar, não só neste mundo, mas em nossa própria vida, tá certo? Então, a lição da escola sabatina, meu amado, é importantíssimo que nós estudemos. Principalmente a lição desta semana. É importantíssimo que você se atenha ao que vai ser passado aqui, porque nesse resumo, porque tem com o intuito de fazer com que você tenha uma visão maior do grande conflito entre Cristo e Satanás, tá certo? A gente vai ver algo interessante, aonde começou esse grande conflito e aonde está dando continuidade, tá certo? Este conflito, certo? Pois bem, aqui diz, como o conflito começou, tá certo? A grande guerra, vamos dizer assim, começou no céu, tá certo? Um anjo de luz, chamado Lúcifer, ele questionou o caráter de Deus, tá certo? Questionou a lei de Deus, né? E procurou mostrar no céu que Deus não era um Deus bondoso, justo, misericordioso, e que a sua santa lei era uma lei injusta, né? E nessa guerra no céu, tá certo? Ele foi um perdedor, ele perdeu a guerra no céu. Mas ele foi lançado para a terra, né? Certa vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que viu Satanás cair do céu, né? E ele disse que o príncipe do mundo, né, está vindo e parte nenhuma tinha nele, tá certo? Então, Satanás, né, o Lúcifer no céu, que se tornou Satanás e diabo. Satanás quer dizer anjo de luz, Satanás quer dizer adversário, e diabo quer dizer anjo mau, tá certo? Então, Lúcifer se transformou em Satanás e diabo. E ele está aqui nessa terra, dando continuidade, tá certo? Em uma batalha ferraz, né? Em uma batalha terrível contra as hóstias, contra os anjos, né, de Deus e contra Deus. Mas não só contra os anjos de Deus e contra Deus, mas também contra a humanidade, tá certo? Ninguém fica em cima do muro desse grande conflito, tá certo? Mas em especial a gente vai ver que ele está procurando destruir, né, principalmente aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, tá certo? Então a gente já viu aí que a grande guerra começou no céu, esse conflito cósmico começou no céu e vem se alastrando aqui para a terra, veio se alastrando aqui para a terra, e assim está continuando e continuará até o Senhor nosso Deus dar um basta final à história dessa terra, certo? Pois bem, quais são as questões importantes no conflito? Como já foi dito, tá certo? Nesse conflito cósmico está envolvido Deus, os anjos, né, de Deus, né, e toda a raça humana, certo? Estão envolvidos de um lado. E do outro lado, tá certo? Está Satanás, né, que foi Lúcifer no céu, como foi dito, tá certo? Satanás, o diabo, os seus anjos e aqueles que seguem ao diabo,
a Satanás e a seus anjos, tá certo? Então, um grande conflito aí, um grande conflito cósmico, uma grande batalha está sendo travada desde o céu, tá certo? A qual o Satanás já perdeu. É bom deixar claro que a vitória nossa já é certa, a vitória de Deus já é certa, a vitória dos anjos já é certa, a vitória do povo de Deus já é certa, tá certo? E a derrota de Satanás já está confirmada. Ele já perdeu no céu, mas mesmo com ele ter perdido no céu, ele ainda procura fazer com que Deus de alguma forma sinta, sofra de alguma forma por essa em meio a essa guerra, certo? Então, de que forma ele procura afetar Deus? Denegrindo a raça humana, destruindo a raça humana, perseguindo o povo de Deus, certo, meu amado? Então, nesse conflito cósmico, tá certo? Como a pergunta aqui foi feita, quais são as questões importantes do conflito? As questões importantes é que nesse grande conflito, ninguém está em cima do muro. Ou nós estamos de um lado, do lado de Deus, dos anjos, ou nós estamos do lado de Satanás e de seus anjos, tá certo? Do lado do bem ou no lado do mal, tá certo? Embora não podemos ver o grande conflito, nós, que estamos vivendo no século XXI, 6.000 anos após, mais ou menos 6.000 anos após a criação e a queda de Adão e Eva, nós podemos ver o caos o qual esse mundo está vivendo, os frutos desse grande conflito, tá certo? Entre Deus e Satanás, na quais nós estamos envolvidos, certo? A gente vê aí, principalmente nesse século XXI, no tempo presente que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, em todo o Brasil e até mesmo fora do mundo, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, de chikungunya, e de outras doenças vindas apenas de um mosquito ou de vários mosquitos, apenas um mosquitinho pequenininho está levando pessoas a descerem à sepultura, deixando as pessoas sofrendo nessa terra. Por quê? Nesse grande conflito, é algo, embora nós não podemos ver, mas podemos perceber pelos frutos, desse grande conflito. Apenas um mosquitinho está derrubando uma grande parte da população, do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então, embora o grande conflito não seja algo visível, perceptível pelo menos por alguns, ele pode ser visível, ele pode ser perceptível por meio dos frutos, por meio do caos a qual estamos vivendo nessa terra, tá certo? E eu só dei algum exemplo, só dei apenas esses exemplos, ou alguns exemplos, do mosquito, mas existem vários e vários outros exemplos do qual nós estamos vivendo nesse século XXI, que são consequências do grande conflito entre Deus e Satanás, certo? É bom deixar claro que tudo que é ruim nessa terra não vem da parte de Deus, é algo que vem da parte do inimigo de Deus, Satanás, o diabo, certo? Pois bem, até que ponto o conflito é real em nossa vida? O conflito é real em nossa vida em todos os pontos, certo? Conta-se uma história, e faz bem lembrarmos aqui, de um escorpião que ele estava querendo atravessar o rio. Mas ele não tinha como atravessar o rio. E ele olhou ao lado assim, ele viu uma rã. E ele falou para a rã assim, o escorpião, falou para a rã. Isso é uma parábola, vamos dizer assim. O escorpião falou para a rã, olha, você pode me ajudar a atravessar o rio? Aí a rã fez, de modo algum. Se eu colocar você nas minhas costas e atravessar o rio com você, você vai me dar uma ferroada e eu vou morrer. E não só eu vou morrer, você vai morrer, nós vamos morrer juntos. Aí o escorpião prometeu a rã que não dava uma ferroada, que não daria uma ferroada na rã, E eles combinaram em atravessar o rio. E a rã aceitou e eles começaram a atravessar o rio.
Quando chegou mais ou menos no meio do rio, o escorpião deu uma ferroada na rã. E a rã, aos poucos, foi se paralisando, havendo uma paralisação da rã, né, ficando paralisada, e ela foi descendo, afundando. Mas antes dela morrer da ferroada, né, e afogada, né, ela disse para o escorpião: você prometeu que não ia dar uma ferroada em mim, né? E assim nós vamos morrer. Tanto eu vou morrer, como você vai morrer. Aí o escorpião disse para a rã: desculpe, embora eu tenha prometido, eu não posso negar a mim mesmo. Eu não posso negar a minha natureza. Meu amado, nesse grande conflito entre Deus e Satanás, nós não estamos em cima do muro. Nós estamos envolvidos. Nós temos dentro de nós, principalmente dentro de nós, o grande conflito em nossa mente, certo? Em nossa natureza também. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com a tendência, né? Com a tendência para não fazer a vontade de Deus. É interessante, né? Simples bebê, uma coisa linda que nasce da mãe, mas já nasce, né? Como Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Já nasce com a semente do pecado. A criança já nasce para morrer. Tá certo? Então, a criança já nasce pecadora. Já nasce egoísta. O Moisés aqui que fala com vocês, já nasceu egoísta. Né? Quando eu vou crescendo, já vou mostrando essa tendência egoísta. Né? Eu não quero saber se meu pai vai trabalhar amanhã. Eu quero ele junto de mim. É algo egoísta. Eu quero ele junto de mim, independente, seja qual for a hora da noite. Eu quero que meu pai esteja junto de mim. Eu não quero saber que minha mãe acabou de ter um parto, né? E dar a luz ao meu irmão, ou até mesmo a mim. Mas eu quero que ela cuide de mim. É algo natural da tendência, né? Tendência do ser humano pecador, né? O egoísmo, né? De querer tudo para si. Então a gente já vê aí, já a criança já nasce mostrando, revelando o resultado do grande conflito, tá certo? E nesse grande conflito, meu amado, como já foi dito, ninguém está em cima do muro. Ou nós estamos ao lado de Deus e dos seus anjos, ou nós estamos ao lado do diabo e de seus anjos, tá certo? Oxalá que você já tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo, nesse grande conflito, tá certo? Se você estiver com Cristo, você estará seguro nesse grande conflito. Isso não quer dizer que você não sofrerá, né, as consequências ou dano desse grande conflito, mas você terá um grande ajudador. Você terá o maior ajudador, né, de todos os séculos, né? O supremo ajudador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode lhe dar a vitória nesse grande conflito entre o bem e o mal, tá certo? Então, meu amado, como o tema do grande conflito afeta nossa cosmovisão. Então, você ciente disso, você consegue perceber, detectar, ter discernimento do grande conflito entre Deus e Satanás. Se você olhar para o mundo hoje no qual estamos vivendo, né, são guerras e mais guerras. Nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. A Bíblia fala de uma Terceira Guerra Mundial, tá certo? Que acontecerá antes da vinda de Cristo. Nós vivemos numa guerra civil. Nós estamos vendo em nosso tempo, principalmente em nosso século, né, epidemias e mais epidemias. Já não temos nem mais epidemias, temos pandemias, né? Fomes e mais fome. Então, a gente vê fome, guerras, né? Mortes, enfermidades, né? A gente vê que as crianças aí em nosso século nascendo com a microcefalia, né? Causada a picada do mosquito da dengue. Então as crianças já estão nascendo, né? Por consequência dessa doença, já nascendo com o cérebro defeituoso. Então a gente vê aí algo visível da consequência do grande conflito. Nós estamos envolvidos nesse grande conflito. Mas se nós tivermos Cristo,
em nós, em nossa vida, se nós tivermos um relacionamento com Cristo, nós seremos mais que vencedores, meu amado. Seremos vitoriosos nesse grande conflito. Jesus está à porta do meu coração e do seu coração, pedindo entrada. Ele quer cear comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. O único modo de nós vencermos nesse grande conflito com Cristo, a vitória já é certa, mas precisamos nos apegarmos a essa vitória para que assim, pela fé, para que assim realmente venha a se concretizar individualmente na nossa vida. Certo? Meu amado, precisamos entender que o grande conflito é algo real. No século IV da era cristã, Santo Agostinho ele criou uma tese de que tudo que acontece nessa terra acontece por vinda da parte de Deus. Dentro da tese dele, ele estava querendo dizer isso, que tudo que acontece é algo, Deus está dirigindo tudo que acontece. E dentro dessa tese deu origem à predestinação, que não importa aquilo que o homem faça, tá certo? Ele não consegue, se ele não fazer plano, se ele não estiver entre aqueles a qual Deus já escolheu, tá certo? Não adianta o que ele faça, ele já está salvo, tá certo? Ou então, se ele não estiver dentro daqueles que Deus já escolheu, tá certo? Dentro da predestinação de Deus, ele já está perdido. Mas Santo Agostinho, né, hoje nós sabemos que ele, com essa tese, ele estava equivocado, tá certo? Então, hoje, com todo o nosso conhecimento que Deus tem nos dado, né, dentro da Bíblia, né, dentro do Espírito de Profecia, dentro do grande conflito, né, visível e invisível, na visão que nós temos, nós conseguimos detectar que existe realmente que o que acontece de ruim nessa terra não vem da parte de Deus, em si, do inimigo de Deus. Certo? Então, meu amado, talvez você possa estar sofrendo com um câncer, seja qual for a enfermidade, com a dengue, seja o problema da dengue, seja qual for a enfermidade que você esteja ciente que essa enfermidade não veio da parte de Deus, mas do inimigo de Deus. Mas Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Talvez Jesus não lhe cure fisicamente, mas ele tem poder para curar você fisicamente também, mas principalmente espiritualmente. Primeiramente, ele quer lhe curar. A vontade de Deus maior é salvar você e sua família. Curar você espiritualmente, mas isso não quer dizer que ele não possa curar você fisicamente. Eu mesmo já tive dengue 2 vezes, é a hemorrágica, principalmente, que é terrível, mas Cristo me curou. Cristo tem poder para curar a mim, tem poder fisicamente e curar você fisicamente. Mas principalmente, meu amado, a vontade maior de Deus dentro do grande conflito é levar você e sua família para o céu. Jesus quer que você more com ele no céu, more com ele na nova terra, que você não sofra mais com as enfermidades dessa terra. Ele quer limpar dos seus olhos, enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele quer que você vá morar em uma terra que não exista mais pranto, que não exista mais dor, meu amado. Hoje, meu amado, embora todas as coisas ainda não estejam debaixo dos pés de Cristo, tá certo? Dores, enfermidades, doenças, né? Embora todas as coisas que estamos sofrendo não estejam debaixo ainda dos pés de Cristo, ele, no final de tudo, todas as coisas estarão debaixo dos pés de Cristo, inclusive a morte. Hoje nós sofremos a primeira morte, um sono, no qual descansamos, dormimos, né? Uma morte provisória. Essa toda a raça humana está sujeita, mas a morte eterna nós temos dada por Deus um remédio, tá certo? E esse remédio está à disposição minha e sua, basta você querer. Esse remédio é Jesus Cristo, meu amado. Ele está à porta do meu coração e do seu coração, batendo por meio do Espírito Santo, do seu Espírito, batendo em nosso coração, na nossa mente, querendo morar, viver conosco, querendo dirigir a nossa vida, tá certo? Se nós estivermos com Cristo,
nós estaremos seguros. Isso não quer dizer que nós não teremos problema nessa terra, mas teremos alguém para nos guiar. Alguém que já venceu, que passou por todas as dificuldades e que quer guiar a nossa vida, que quer dirigir a nossa vida, que quer clarear o nosso caminho, para que assim a gente possa realmente seguir com segurança, tá certo? Então, ninguém está livre desse grande conflito. Ninguém fica em cima do muro. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos do lado de Satanás. No capítulo 11 do livro de Mateus, no verso, como foi lido, no verso 11, né? No verso 12, mas a gente vai ler o verso 11 e o verso 12, diz assim: em verdade vos digo, Jesus disse, né? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Interessante, né? Desde Adão até João Batista, nenhum profeta foi maior do que João. Por que isso? Né? E a gente sabe que João veio no espírito e virtude de Elias. Né? Elias, se nós formos olhar a vida de Elias, principalmente o final da história de Elias nessa terra, a gente sabe que Elias foi levado em uma carruagem de fogo para o céu, certo? Elias está no céu, né? Mas nem Elias mesmo, que foi um grande profeta de Deus, foi maior do que João Batista. Nem Moisés foi maior do que João Batista, tá certo? Então, por que João Batista foi maior do que todos os outros profetas? João Batista faz a divisa entre o Velho e o Novo Testamento, entre a antiga dispensação e a nova dispensação. Tá certo? Eu não estou querendo dizer assim que na antiga dispensação o povo obedecia à lei, na nova dispensação o povo não obedece à lei. Não estou querendo dizer isso. Estou apenas falando a respeito da questão da divisão que João faz entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. João não só pregou a respeito da vinda do Messias, mas ele batizou o próprio Messias, né? Ele viu o Espírito de Deus vindo cair sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o Messias, né? E uma voz do céu, né? Que havia dito, né, a ele: olha, aquele que você batizar, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, né, ele foi maior do que os outros profetas nesse sentido, que ele não só pregou, mas ele viu com seus próprios olhos, né, literalmente o Messias, tá certo? Então ele é maior nesse sentido. Agora veja o que o verso continua dizendo. Jesus disse: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, nós, meu amado, ainda na visão de Deus, né, na visão desse grande conflito, ainda somos maiores do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, embora tenha pregado sobre o Messias, tenha batizado o Messias, né, tenha visto, né, tenha escutado a voz de Deus, né, ele não andou com o Senhor Jesus Cristo, né? Os discípulos de João andaram, né? Ele não andou literalmente com o Senhor Jesus Cristo, e nós temos essa oportunidade de andar com o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que o ministério de João foi pequeno, né? Mas foi grande em sua essência, né? Mas mesmo assim, ele ainda, como profeta, ele ainda é menor do que nós no reino dos céus, considerado menor do que nós no reino dos céus. Por quê? Porque nós podemos, meu amado, andar literalmente com o Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer assim: mas Moisés, Jesus não está aqui. Jesus está aqui sim, meu amado. Ele está aqui por meio do seu Santo Espírito, tá certo? Nós podemos andar com o Senhor Jesus Cristo. Jesus hoje, meu amado, está diante de você, está batendo na porta do seu coração, querendo andar com você, viver com você, transformar a sua vida. Ele tem transformado a minha vida. Ele tem, pouco a pouco, feito com que eu morra para este mundo e viva para Deus. Esse é o grande plano da salvação. Esse é o grande andar com Deus. É um processo de santificação. Cada dia, como Paulo disse, morro eu.
ao ponto de de falar, como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós somos maiores que João Batista nesse sentido, né, que podemos andar literalmente, visivelmente, em espírito com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Aí diz aqui o verso 12, diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Será que Jesus estava falando de uma guerra literal, no sentido de, por exemplo, hoje no século XXI nós temos mísseis, né? Nós temos bazucas, nós temos armas ultravioletas, né? Nós temos armas que só em nos atingir, né? Armas que nós nem precisamos ver, mas que ela tem a capacidade de nos destruir. Será que Jesus está falando dessa guerra literal nesse sentido? De certa parte, sim, né? E de certa parte, não. Porque essa guerra também está dentro do grande conflito, né? E são frutos do grande conflito. Mas a guerra, mas essa guerra não é essa primariamente a guerra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando, né? Que as pessoas com a força se apoderam dela, né? Também, será que o Senhor Jesus está falando de salvação pelas obras? Será que o Senhor Jesus está falando de me esforçar-me para adquirir a salvação? Também não é isso que ele está falando, tá certo? Não existe essa questão de eu procurar me salvar. É Deus em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não existe salvação de fé e obras. A salvação é unicamente pela fé. Somos justificados pela fé e somos santificados pela fé. A minha parte é unicamente ceder ao plano da salvação. Certo? Então, aqueles, desde João Batista até Cristo, se apoderavam pela força, né? Jesus está se referindo, né, ao grande conflito, meu amado. Literalmente, que nós vivemos entre o bem e o mal. Jesus está se referindo ao grande conflito em nossa mente, entre as decisões que tomamos para o bem e para o mal. A cada manhã, a cada momento, a cada hora, a cada dia, o ser humano está tomando decisões para o bem e para o mal. Se neste momento você tomar decisão ao lado de Cristo, ao lado da verdade de Deus, ao lado de Deus e dos anjos, você vai crescer e crescer para a honra e glória de Deus. Se você tomar a decisão, meu amado, ao lado de Satanás e dos anjos maus, ao lado do que é ruim, você vai cada dia mais confirmando em sua vida a morte eterna. Além de você morrer, a morte parcial, ou esse sono, né, dessa primeira morte, a qual todos nós estamos sujeitos, tá certo? Você ainda sofrerá o dano da segunda morte e a morte eterna. Mas Deus lhe dá a oportunidade hoje de você se livrar, não dessa primeira morte, desse sono da morte, dessa primeira morte a qual todos nós estamos sujeitos, mas Jesus hoje lhe dá a oportunidade, tá certo? Ele ratificou isso quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele lhe dá hoje a oportunidade, nesse grande conflito, de você não sofrer o dano da segunda morte, a morte eterna. Não quer hoje você tomar uma decisão ao lado de Jesus? Não quer hoje você realmente viver com Jesus, meu amado? A vitória é certa para aqueles que vivem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Explique a expressão o reino dos céus tem avançado vigorosamente. A gente já viu aí, né? A gente já estudou sobre isso, a gente viu no grande conflito aí, que há dois reinos nessa terra. O reino de Deus e o reino do inimigo de Deus, de Satanás, né? Que nós não estamos em cima do muro, ou nós estamos de um lado desse grande conflito, ou nós estamos do outro. Nós já explicamos sobre isso, tá certo? Então, meu amado, até que ponto estamos envolvidos na guerra entre Cristo e Satanás?
Estamos usando adequadamente nossa armadura? Ô, meu amado, veja só. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, o Senhor Jesus não nos... Você só se perde nesse grande conflito. Você só sofrerá danos, literalmente, com consequências eternas, se você quiser. Porque, veja só, você tem Deus, o Deus Todo-Poderoso, tá certo, com você. Você tem Jesus Cristo, que é Deus, tá certo? Você tem o Espírito Santo, que é Deus. Quer dizer, você tem os anjos ao seu lado. Você tem a Bíblia em suas mãos. Você hoje pode ter a Bíblia, né? Como aqui eu tenho aqui a Bíblia, né? Em papel, né? Você hoje pode ter a Bíblia. Você deve ter ela em sua casa, né? A Bíblia. Hoje você pode baixar a Bíblia pela internet, né? Você pode ter a Bíblia online. Então, hoje você, meu amado, tem Deus, tem os anjos, tem a Bíblia, tem o Espírito Santo para lhe capacitar para vencer esse lado do diabo. Você tem tudo em suas mãos, meu amado, dado por Deus, disponível a você para vencer nesse grande conflito, tá certo? O estudo da Bíblia, estudando a Bíblia, orando, buscando a Deus, cada dia mais procurando conhecer a verdade de Deus, se preparando para o céu pelo poder do Espírito Santo, entregando a vida a Cristo e vivendo uma vida com Ele. Você está se capacitando, meu amado, para que assim você seja um vitorioso nesse grande conflito. Então veja aí, é importantíssimo nesse grande conflito você estudar a Bíblia, você orar e você acreditar algo a mais nisso aí. Você testificar do amor de Deus para as pessoas. Como eu estou falando aqui para você, é importantíssimo que você passe essa mensagem para as outras pessoas. Então, você só se perde nesse grande conflito se você quiser, meu amado. Tá certo? Deus quer transformar a sua vida. Neste momento, Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Não importa o momento que você está vendo esse vídeo, que você está assistindo esse vídeo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, Deus está aí com você. Se você abrir o seu coração a Ele, Ele entra, meu amado. Se tem uma coisa que Deus está disponível 24 horas, meu amado, é na questão de lhe ajudar nesse grande conflito, fazer com que você herda o céu, tá certo? Que você seja salvo em Cristo Jesus. Se você pedir salvação, Cristo, no momento que você pedir, Ele lhe dá toda a salvação nele, tá certo? Pois bem, meu amado, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele ama a mim e ama a você. Finalizando, diz aqui, o grande conflito envolve questões cósmicas e seja uma demonstração para todo o universo. De modo mais imediato, ele é uma batalha na mente e no coração humano. O lado em que estão é decidido na mente. E desta decisão depende nosso destino, tá certo? Então, resumindo, o grande conflito é em nossa mente. Cada momento, o homem está tomando decisão para o bem ou para o mal. Toma uma decisão neste momento, meu amado, ao lado de Cristo, e seja vitorioso e viva com Ele eternamente pelos séculos dos séculos, tá certo? Saúde e paz, meu amado, que Deus lhe abençoe e até a lição número 6 da lição da Escola Sabatina. Saúde e paz, que Deus possa lhe ajudar a cada momento, tá certo? Vou finalizar com uma oração para que o Espírito de Deus opere na sua vida e você se torne realmente vitorioso. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua grande misericórdia. Obrigado pelo plano da salvação. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder dividirmos ainda em tempo de paz o pão da vida, a tua palavra. Que as pessoas que estão me vendo nesse momento, Pai, que estão me ouvindo, que ela possa ser transformada pelo teu poder e que elas tomem uma decisão ao teu lado e venha fazer parte desse plano maravilhoso que o Senhor preparou, que é o plano da salvação, que é o plano em Cristo Jesus, onde qual todos nós podemos ser salvos. Cristo, justiça nossa. Que nesse grande conflito entre o Senhor e Satanás, que possamos tomar decisões a cada dia de estarmos do teu lado. É isso que te pedimos, não para ver algum merecimento em nós, né? Queremos te pedir, Pai querido,
que essas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, elas possam tomar uma decisão ao teu lado. É em nome de Jesus que te pedimos, já te agradecemos. Amém, amém e amém. Meu amado, saúde e paz e até o próximo vídeo.